E aí pessoal, no vídeo de hoje a gente vai mostrar como investir em empresas que estão no processo de turnaround, que estão no processo de reviravolta. E como característica eles têm um risco um pouco maior, mas em compensação é um tipo de investimento que pode multiplicar o seu patrimônio em 2, 5 até 10 vezes. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, depois da vinheta. Então, antes de mais nada, já deixa o seu like e se inscreve no canal para você dar um turnaround na sua vida financeira. E compartilha no seu grupo dos amigos aí também para ajudar a gente, viu? Vamos pro vídeo. Bom, antes de mais nada, para a gente entender o que são empresas de turnaround, é preciso ter consciência que as empresas podem ser classificadas de acordo com o seu risco. Existem empresas com um risco mais elevado e empresas com um risco mais baixo. E geralmente a remuneração esperada também varia de acordo com esse risco. Geralmente empresas que estão passando por dificuldades operacionais, apresentando resultados negativos, começam a ser classificadas como empresas de turnaround, porque o que se espera de uma empresa que não apresenta bons resultados é que ela melhore. Nenhuma empresa vai chegar aí e assumir que está tendo resultado ruim e vai ficar por isso mesmo. Então, constantemente, empresas que estão passando por dificuldades operacionais estão tentando ou reinventar o seu negócio ou ver ali em que ponto da sua estratégia eles estavam falhando para voltarem a se tornar lucrativas. Mas também é preciso saber que nem toda empresa que é classificada como empresa de turnaround, ela vai ter essa reviravolta bem sucedida. E justamente devido a esse cenário de incerteza, porque a empresa pode sim voltar a ser lucrativa, mas a empresa pode falir. Então, devido a isso, é considerado um investimento de altíssimo risco. E você deveria tomar muito cuidado e tomar algumas precauções que a gente vai falar nesse vídeo sobre você decidir se deve ou não investir em uma empresa desse tipo. Então, vamos imaginar o processo de turnaround como se fosse uma linha do tempo. Então, imagina que a empresa vem com resultados consistentes, apresentando lucros consistentes, e aí de repente seus resultados começam a cair, ela começa a apresentar prejuízo. Nesse ponto, elas começam a tentar tomar algumas medidas operacionais para reverter esse quadro e voltar a ser lucrativas. E aí é montado o projeto de turnaround daquela empresa. Só que o que acontece? Nisso que a empresa começa a apresentar resultados negativos, geralmente a cotação das ações também afundam, justamente por causa dos resultados negativos e pelo aumento do risco naquele investimento. Por outro lado, se o processo de turnaround começa a ser bem sucedido, se a empresa começa a ter uma retomada nos seus resultados operacionais e financeiros, a empresa começa a decolar novamente. É nesse ponto que você pode multiplicar o seu capital em várias vezes. É claro, falando novamente, a empresa pode não ser bem sucedida no seu processo de turnaround. Então ela pode, por exemplo, entrar em um processo de recuperação judicial, onde ela chega a ficar insolvente, ou seja, ela é incapaz de pagar os seus credores. E também ela pode chegar no pior cenário possível, que seria uma falência. Alguns exemplos de empresas que estão no processo de turnaround são bem conhecidas aqui na nossa bolsa, na B3, são Via Varejo, Oi e IRB. Inclusive, IRB eu invisto. E também invisto em empresas que já passou por esse processo de turnaround há alguns anos, que é a gloriosa Magazine Luiza, onde ela conseguiu reestruturar ali o seu operacional, principalmente com foco na logística e no e-commerce, e hoje a Magazine Luiza apresenta resultados espetaculares. Então ela já é considerada uma empresa que passou por esse turnaround para se firmar como uma empresa sólida. Mas aqui foram exemplos de algumas empresas que eram lucrativas, por um motivo ou por outro afundaram os resultados e estão tentando se recuperar. Mas também existe outro tipo de empresa que é considerado empresa de turnaround e que nunca apresentou lucro. Geralmente são empresas que apostam em novas tecnologias, o que a gente chama de empresas disruptivas, como é o caso da Tesla, que aliás é o próximo ativo que eu vou adicionar à minha carteira. Começo do mês que vem já tamo junto, Elon Musk. Então a Tesla é uma empresa que já está no mercado há alguns anos, mas veio apresentar o seu primeiro lucro nesse ano. E não é à toa que as suas ações dispararam de um ano para cá também. Mas vamos lá, dando prosseguimento ao vídeo. Por que eu deveria pelo menos considerar investir em empresas de turnaround? Bom, isso se você tiver interesse em aumentar um pouco mais o risco da sua carteira, você pode reservar uma parte do seu patrimônio para empresas com risco mais elevado, para empresas de turnaround. Mas precisa ter consciência
que você está sujeito a perder todo esse capital investido, justamente devido a esse risco elevado. Então, por isso, o ideal é que você aporte um percentual muito pequeno do seu patrimônio em empresas de risco elevado. É interessante ter mais de um ativo de risco, até porque tem uma chance muito grande de muitos desses ativos não performarem e você perder seu capital investido. Mas se uma dessas empresas tiver o seu processo de turnaround bem sucedido, muito provavelmente ela vai cobrir todo o prejuízo das outras empresas. E aí, falando um pouco mais sobre qual percentual alocar em cada um desses ativos de risco, eu particularmente não gosto de ter mais do que 1% em cada empresa de turnaround, em cada empresa de nível de risco alto. Até porque, imagine que empresas nesse processo têm um potencial muito grande de upside. Então vamos supor que eu tenho 15% da minha carteira em IRB. Se o processo de IRB, de turnaround, for bem sucedido e ela pode multiplicar ali o seu valor de mercado em 3, 4 vezes, eu vou ter 30, 45% do meu patrimônio em IRB. Como é que eu vou fazer? Eu vou acabar tendo que vender ação, não vai ser legal. Então esse é outro motivo pelo qual é interessante investir pouco do seu capital em empresas de turnaround, até para o percentual que você definiu como ideal para aquela empresa não saia muito do controle quando o processo de turnaround dela for bem sucedido. E também, se for mal sucedido, você não perde 15% de todo o seu patrimônio. Aliás, isso de o percentual da empresa sair um pouco do controle pode acontecer até com as empresas mais sólidas que você investe. Como no caso, eu investi em VEG, eu defini 4,5% do meu capital naquela empresa, fiz um aporte referente a esse valor e hoje ela representa 14% do meu patrimônio total. Então, por conta disso, vai levar um pouco de tempo até que esse percentual abaixe naturalmente à medida que eu vá investindo nos outros ativos que ficaram para trás. Agora imagine se eu tivesse investido 15% e fosse uma empresa de turnaround, uma empresa com potencial de multiplicar rapidamente em 10 vezes seu patrimônio. Ia sair muito fora do controle. E aí algumas pessoas pensam o seguinte: é só se começar a sair do controle, se começar a subir demais eu vendo. Tá, mas você vai vender quando? Você vai vender quando ela subir 20%? Você vai vender quando ela subir 40%? Magazine Luiza subiu mais de 5.000%. Você vai ficar com dor de corno. Mas o ponto mais importante desse questionamento é que o investimento em empresas de turnaround, pelo seu alto grau de risco, no final das contas só vai valer a pena se você pegar todo o seu upside. Não adianta você investir numa empresa que tem um risco altíssimo e aí quando ela crescer 10, 20% você sai fora. Então, se que a empresa começar a subir, você já vender ela, você não vai estar sendo devidamente remunerado por ter corrido todo aquele risco ao qual você se sujeitou, de perder todo o seu dinheiro. E outro ponto muito interessante é que, mesmo que seja empresa de turnaround, você deve investir nas empresas que você queira manter para o resto da vida. Como no meu caso, Tesla, por exemplo. Por mais que ela ainda esteja num processo de turnaround, está começando a apresentar lucro só agora, eu só invisto nela porque eu acredito que é uma empresa com potencial gigantesco, que vai se consolidar, que vai ser uma líder de mercado no segmento que ela atua e principalmente num setor que tem muito a crescer, na minha opinião. Então é uma empresa que eu penso em manter na minha carteira para o resto da minha vida. Então, como abordei no começo do vídeo, existem alguns estágios do processo de turnaround. Geralmente é uma empresa que está bem ali, apresentando lucros consistentes, começa a apresentar resultado ruim, cai, aí você segura, não compra não. Calmou. Caiu. Aí no que caiu ela... Opa! Vamos ter que mudar alguma coisa aqui. Vamos ter que adotar a medida nova, trocar a gestão igual a RB fez, vamos ter que fazer alguma coisa diferente. Aí ela começa a implementar as medidas dela lá. Mas aí pode ser que continue não dando certo. Resultado, continua devagar. Pode ser ainda que nesse momento as cotações comecem a subir, porque talvez comece a gerar alguma expectativa no mercado de retomada dos resultados. Mas aguarde ainda, segura. Que o resultado dela começar a voltar a ser positivo, que tiver uma tendência de melhora dos resultados, que os projetos implementados comecem a realmente gerar resultados sólidos e de lucro para a empresa, aí nessa hora você investe. Então a ideia é investir quando a empresa estiver numa tendência de recuperação. Você não vai investir quando ela está lá embaixo, achando que a empresa está barata por causa da cotação, mas se ela não estiver apresentando resultado, é melhor ficar de fora. Até porque ela ainda pode falir. Lembre, não tem nada tão ruim que não possa piorar. Então essa é a dica de ouro do vídeo. Investir em empresas que estão em retomada no processo de turnaround. Mas sempre reforçando juízo. Não vai botar 50% do seu capital nessas empresas não. É importante
falar também que essa retomada não é retomada na cotação. A ideia não é ficar fazendo análise gráfica, você não é trader. Você não é trader. Todo dia quando você acordar, você se olha no espelho e fala, eu não sou trader. Pronto. Então a gente está falando de retomada nos resultados operacionais da empresa e não de cotação. E se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e como é que é? Segue a gente aqui no nosso Instagram e te vejo no próximo vídeo.